Oi pessoal, hoje eu estou trazendo aqui nesse vídeo 9 razões pelas quais os corretores falham. Então, se você se identifica com algum desses 9 passos, eu preciso que você pause, pare e mude a sua rota para que isso não te leve à falência. Depois de você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a evitar um monte de erros que a grande maioria dos corretores cometem nos seus primeiros 5 anos de mercado e que provavelmente levam ou levaram eles à ruína do seu negócio. Depois de você assistir os 9 passos do que leva o corretor a falhar no mercado imobiliário, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal do YouTube, clica no botão de curtir e compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa levar essa informação para quem está ingressando no mercado imobiliário. Antes da gente seguir com o conteúdo, eu queria lembrá-los que eu gravei uma videoaula e eu vou deixar o link, que é um material gratuito com mais de 10 anos de boas práticas e que é um curso de como você desenvolver um negócio de sucesso no mercado imobiliário. Então clica nesse link e compartilha com o maior número de pessoas. O primeiro tópico dos 9 é o que eu chamo de interessado versus comprometido. Você, corretor de imóveis, você está interessado nessa carreira? Você de fato tem interesse ou você é alguém que está comprometido? Você sabe qual é a diferença de interessado e comprometido? Interessado é aquela pessoa que geralmente entra no mercado imobiliário porque ele gosta de uma casa ou gosta de se relacionar com as pessoas, enfim, mas qual que é a grande diferença de interessado e comprometido? O comprometido é aquele que de fato vai fazer aquilo que tem que ser feito. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Vou dar exemplos aqui na profissão do corretor. Então não interessa o número de reuniões que ele precisa fazer no dia. Diante do plano que ele já tem, ele vai fazer aquelas reuniões, ele está comprometido para que elas aconteçam. É diferente do interessado. O interessado é aquele profissional, hoje eu tenho 5 reuniões, eu tenho 5 ligações para fazer. Se eu fizer, tudo bem, se eu não fizer, também não vai fazer a diferença. O comprometido é aquele corretor que vai ter sucesso, ele está comprometido com aquilo que ele tem que fazer, ele tem isso diariamente planejado e ele vai executar, começo, meio e fim. Então fica atento nessa dica porque é onde é uma das maiores falhas dos agentes imobiliários. Não estar atualizado. Não estar atualizado é uma coisa muito prejudicial para você, agente imobiliário. É importante que você tenha as informações do teu mercado, que você conheça quais são os imóveis que foram vendidos, a que preço. É importante que você saiba também com quem eles estão sendo anunciados, quem estão vendendo esses imóveis, a velocidade de venda desses imóveis. Então, o fato de você não estar atualizado acaba atrapalhando a grande maioria dos corretores, porque não transmite o que a gente precisa na hora da negociação, a confiança. Não transmite confiança para os compradores e vendedores imobiliários. Coloca aqui para mim nos comentários aonde que vocês buscam essas informações, onde vocês têm buscado, se vocês usam portais, se vocês usam revistas imobiliárias, aonde vocês têm buscado informações para ficarem melhores diante e dentro do mercado em que vocês atuam. Comenta aqui para mim aqui embaixo nessa pauta, por favor. O terceiro ponto é quem te inspira, né? Você, corretor de imóveis, quem são os corretores com os quais você se relaciona? Quem são os profissionais que te ajudam nessa tua trajetória? Você tem um mentor? Você tem alguma pessoa que te orienta e que te acompanha durante a tua carreira? Não? Você está andando com aqueles corretores que estão sempre reclamando, aqueles corretores que vendem menos ou com aqueles corretores que vendem mais? Então não faça como os corretores que não têm sucesso. Procure sempre andar com os corretores que mais vendem, aqueles corretores que têm uma rotina. Procura saber o que eles vêm fazendo, quais são os cursos que eles fazem para que você possa também, o que eu digo é replicar as melhores práticas daquilo que eles fazem. Esse é um ponto importante para que você não leve o teu negócio à ruína. O quarto ponto é prospecção todos os dias. Então, corretor de imóveis, eu vejo muito dos corretores falharem nesse quesito. A prospecção ela é fundamental. Você tem entrado em contato com os clientes? Tem agendado as reuniões diárias que você precisa agendar? Não? É importante que você faça isso diariamente. Os corretores de alta produtividade são aqueles corretores que agendam no mínimo uma reunião por dia. É importante que você mantenha-se focado nisso. Prospecção para que você gere no mínimo uma reunião com um cliente vendedor.
É como se fosse, você acredita, um posto de gasolina, vou dar o exemplo de um posto de gasolina, vocês acreditam que um posto de gasolina ele fica aberto 1 hora por semana? Não, né? Então você também tem que estar prospectando todos os dias para que você consiga gerar mais contatos e esses contatos vão gerar mais pessoas com interesse no teu negócio. O teu negócio é um negócio de vendas e marketing. É importante que você esteja prospectando, esteja caminhando na sua região de posicionamento, entrando em contato com as pessoas e se mostre, se faça presente porque elas sabem que você é um agente imobiliário e que domina a região que você atua. Você é um corretor com uma mentalidade de empresário ou você é um corretor com uma mentalidade de funcionário? É importante você que está nessa carreira, que você tenha uma mentalidade de empresário. Então, a mentalidade de um corretor empresário é aquele que está fazendo negócios a todo um momento, que está buscando clientes a todo um momento. Você não trabalha apenas das 9 horas ou das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. Você não é um profissional que bate cartão. Então você tem que buscar essa mentalidade empresarial. E um corretor empresário é aquele que tudo que ele coloca no negócio, tudo aquilo que ele investe no negócio é o que ele vai colher, é o que ele vai tirar desse negócio. Então não espera com que os donos de imobiliária ou com que a tua imobiliária proporcione as coisas para você. Veja esse negócio como você sendo dono do teu negócio. Você tem que ser um corretor empresário. A maioria dos corretores que não pensam dessa forma e não tem essa mentalidade empresarial acabam falhando e acabam tendo seus negócios no que a gente chama de ruína. É isso que você quer para você? Se não, muda a tua mentalidade, muda o teu jeito de pensar com relação ao mercado imobiliário. Muitos corretores que eu conheço acabam sendo, por venderem muito, acabam deixando de ser humildes. O que eu quero dizer com isso? São corretores que passam a ser arrogantes, porque à medida que eles se tornam melhores, eles entendem que eles dominam todo o assunto. Não caia nessa falácia. Seja sempre humilde, se mantenha humilde, se relacione cada vez mais com os seus clientes. Em vez de você mandar uma mensagem, em vez de você mandar um WhatsApp, liga para ele, entra em contato, entende quais são as reais necessidades. À medida que a gente vê os corretores performando, eles acabam caindo em armadilhas da profissão para facilitar ou para encurtar o trajeto, né, para encurtar a comunicação com os clientes. Não esqueçam, deem um presente, sejam carinhosos, sejam humildes, lembrem como vocês começaram e aonde vocês querem chegar. Isso é muito importante para que você se mantenha vivo nessa carreira e acabe não caindo naqueles erros que a grande maioria pratica. No ponto 7, eu vou tratar a respeito do checklist das suas atividades diárias e do seu controle. Você tem medido seus números? Você tem medido o número de ligações que você tem feito dia após dia? Quantas ligações você converte em reuniões? Quantas reuniões você converte em captações? Quantas captações você converte em vendas? Quantas vendas geram comissionamentos? É importante que você faça esse checklist de atividades, esse controle diariamente para que você meça. Eu sempre falo para os corretores, é como um velocímetro, é como o painel de um veículo. Eu garanto que se você tem um veículo, você deve sempre estar atento a olhar o medidor de combustível, você olha o conta-giros desse carro, você olha o velocímetro para que você possa controlar esse veículo. É por isso que existem aquele painel na frente de você. É a mesma coisa na tua profissão e na tua carreira. Você, corretor, você precisa medir os teus números, você precisa conhecer os seus números. Comenta aqui embaixo, você tem feito isso ultimamente? Você, corretor imobiliário, o que você faz no teu dia a dia? Você mede, você controla o teu negócio ou você não controla o teu negócio? Tudo aquilo que não é medido, não é controlado. Então não caia nisso. Meça sempre, meça esses números diariamente para que você saiba se você está progredindo ou se você está regredindo dentro desse negócio. O 8º plano, eu recomendo que você tenha um plano bem definido. Os corretores de alta produtividade são aqueles corretores que sabem exatamente onde eles querem chegar. Eles sabem quantos imóveis eles precisam vender. É importante que você, se você quer ser bem sucedido nessa carreira, você tenha isso bem desenhado. Onde você está e aonde você quer chegar. Você tem o controle das ligações, você tem o número de angariações que você precisa fazer. A gente vê muitos empresários que acabam não tendo esse controle e isso acaba os levando à ruína do negócio. É importante que você consiga mensurar esses números para que te tragam a previsibilidade do que você precisa fazer.
Não deixe isso acontecer e não faça como os corretores que hoje estão no mercado ou que já deixaram de estar no mercado. Controle os seus números, tenha muito bem claro onde você quer chegar, que com certeza, se você aplicar isso diariamente, você vai conquistar. O tópico 9, eu vou falar para que você cuide do seu dinheiro, para que você faça a gestão desse dinheiro. Você que está ingressando nessa carreira como corretor imobiliário, você tem dinheiro para se manter nessa profissão para os próximos 6 a 12 meses? Você fez uma reserva para que isso aconteça? Se não, é importante que você o tenha. Porque você vai precisar fazer muito investimento em marketing, você vai ter que aparecer para que o mercado te conheça. Então é necessário que você tenha feito essa reserva. A profissão do corretor de imóveis não é como qualquer outra profissão de vendedor, onde você geralmente entra, você já tem a mercadoria e ali você faz a venda, como a gente chama de venda relâmpago, né? Não é o caso. O corretor de imóveis, primeiro ele planta, primeiro ele fica conhecido, ele investe do seu próprio bolso, devido à sua mentalidade empresarial, para que no futuro ele consiga colher os resultados desse investimento. Então, se você não fez isso, é importante que você reserve, que você tenha essa reserva e você planeje aonde e como que você vai fazer esses investimentos. Então, cuidar do seu dinheiro e ter isso bem definido é um ponto muito importante para você que está nessa carreira de corretor imobiliário. Como eu havia dito, eu tinha prometido um bônus no começo do vídeo, que seria a dica 10. E o que seria isso? Não tenha medo de cometer erros. A gente vê e eu vivo isso diariamente, corretores que estão ingressando na profissão com o medo de errar. Então, se você está começando nessa profissão, não tenham medo. Estudem o necessário, sim, que você precisa para se tornar confiante, mas comece. A grande maioria das pessoas tem medo de errar e acabam não fazendo o que tem que ser feito. O erro faz parte, é através do erro que você, corretor de imóveis, vai se tornar cada vez mais sábio e vai saber como que você vai passar por todos esses desafios, né? E ter tudo isso como lições aprendidas. Carregue isso com você, não tenha medo de errar e siga em frente. Pessoal, eu deixei essa dica bônus, né? De cometer erros que fazem parte do processo, porque até comigo isso acontece, continua acontecendo e aconteceu enquanto eu era corretor. A gente às vezes se vê, né, cometendo erros que são básicos, não começando por aquilo que é importante. Então eu às vezes também acabava focando em coisas que não eram importantes, deixava de fazer a prospecção que eu tinha que fazer, deixava às vezes de fazer as ligações e agendar as reuniões. Então é importante que vocês lembrem que os erros eles vão acontecer e eles fazem parte do processo. Então, claro, ninguém quer cometer erro, mas sempre que vocês cometerem erros, tomem eles como lições aprendidas, o que vocês aprenderam com esses erros e sigam em frente. Mas não deixem de começar por causa que estão com medo de cometer erros. Por isso que essa dica era uma dica bônus. Então sigam em frente, cometam os erros que forem cometendo, não tenham medo deles, porque eles são os que vão fazer com que vocês se tornem corretores mais sábios. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, esse era o conteúdo de hoje.